Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Todos pela Construção, um movimento que está reunindo profissionais, empresas e entidades para trazer soluções, discutir experiências, trazer muito conhecimento nesse momento que nós estamos enfrentando. Eu sou Érica Mota, da Associação Brasileira Cimento Portland, ABCP, e essa é uma iniciativa da Ethos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Hoje, o tema é concreto autoadensável em edificações verticais em Fortaleza, no Ceará. Quem vai falar para a gente é a Hilda Pamplona. A Hilda, ela tem um vasto conhecimento em avaliações e perícias, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, mestrado em engenharia de produção pela Federal de Santa Catarina, especialista em tecnologia do concreto e engenheira formada pela Unifor. Olá, Hilda, seja muito bem-vinda. Bom dia. Seja bem-vinda, Hilda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Pronto, obrigada também. Agora é com você. Um grande abraço. Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo ok? Ok. Perfeito. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, por essa grande oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco da engenharia, tanto a nível nacional como internacional, né? Então, vou falar aqui da trajetória, vamos lá, do concreto autoadensável nas edificações verticais aqui no estado do Ceará, certo? Então, o objetivo dessa apresentação é justamente mostrar na prática como é que nós já estamos executando esse tipo de concreto, tá? É um concreto especial, como nós sabemos, né? Mas atualmente ele é mais usado em paredes de concreto, em fábricas de pré-moldado, em peças quando a densidade de aço é elevada, e também em alguns casos especiais de projetos arquitetônicos, quando você precisa ter algumas peças mais robustas, né? Então, uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que nós cearenses, nós somos muito desbravadores, né? Então, assim, a gente tem uma característica de desafios, então sempre estamos procurando novas tecnologias, né? Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, o Inovacom, juntamente com o Sinduscom, a Concreteira Apodi e 2 empresas aqui, construtoras, empresas locais aqui do nosso estado, se reuniram e fizeram 3 protótipos dessa aplicação desse tipo de concreto aqui em edificação vertical. Então, vou mostrar aqui uma cartilha, tudo que resultou desse nosso trabalho, né? Essa cartilha vocês podem adquirir através do contato, inovacom@sinduscomce.com.br. E nessa cartilha vocês vão encontrar vários indicadores de produtividade, tudo isso são comparativos do concreto autoadensável com concreto convencional. Então, assim, vocês vão encontrar indicadores de produtividade, de utilização de equipamento, quantidade de mão de obra. Então, assim, vocês vão conseguir ter muitas informações para começar a aplicar esse tipo de concreto em estrutura vertical, certo? Então, assim, fizemos muitos ensaios antes de começar todo esse protótipo, né? Foram muitos desafios, mas vencemos, e o meu objetivo é justamente falar da obra aqui que nós estamos aqui no estado do Ceará executando quase que totalmente com concreto autoadensável, né? Mas primeiro vamos fazer algumas considerações, né? Um históricozinho sobre esse tipo de concreto, né? Ele surgiu na década de 80, né? E começou no Japão, e o responsável por essa tecnologia é a Jimmy Okamura. Logo depois, em 1986, foi utilizado esse concreto numa grande obra que foi a ponte Akashi.
Então, por definição, né, esse concreto é um concreto que ele é muito fluido, né, que pode ser moldado em loco, e nós não precisamos usar os vibradores. Então, ele flui pelo peso próprio e preenche todas as peças, e por ser autoadensável, ele não provoca vazios, né, ele não vai ter falhas construtivas. Então, esse tipo de concreto ainda tem um custo um pouco maior do concreto convencional. Porém, quando você pega todo o processo, desde a mistura, transporte, lançamento, não tem a fase do adensamento, só vai ter, na realidade, o espalhamento, que é um operário que vai ficar espalhando o concreto. Então, quando você pega todo o processo, você vai ver que ele se torna um custo melhor, né, mais barato. Então, assim, é só você ter tecnologia, um acompanhamento, estudos, para conseguir o objetivo melhor, né. A gente sabe que esse tipo de concreto é o concreto do futuro, né. Então, ele está tomando espaço e não vai ter mais volta. A utilização dele vai ser muito bem futuramente vai ser muito, muito aplicado. Mas, para isso, a gente precisa falar de algumas propriedades, né, desse tipo de concreto. A primeira propriedade, e uma das mais importantes, é a fluidez, né? Ele é um concreto bem plástico, que se molda pela própria peça através do seu peso próprio, né? E é um concreto mais robusto, certo? Com a alta coesão, tá? Outra característica importante também é a habilidade passante, certo? Que é justamente a capacidade de esse material passar entre as barras de aço sem empecilhos, entendeu? Ele flui muito bem, tá? Com muita facilidade. E, por último, a resistência à segregação, tá? Então, vocês podem ver aí a imagem, que a gente vê a fluidez dele, e que ele flui sem segregar, tá? Essa característica, o concreto ele tem que ser muito homogêneo, né? Então, uma das propriedades mais importantes é que ele tem que ter um concreto mais argamassado. Então, a pasta envolve bem o agregado, então, você percebe que o agregado, ele vai ser um agregado menor, para justamente ele fluir, né, não ter segregação, tá? Então, é um concreto também que ele não aceita exudação, tá? Como vocês podem ver, os materiais do concreto autoadensável são os mesmos mesmos materiais do concreto convencional, né? Então, cimento, areia, agregado miúdo, pode ser areia natural, também muita gente atrela a areia artificial, né, ou industrializada. O agregado graúdo é a brita também, geralmente uma brita 12,5, né, no máximo, que é para você não ter segregação. Aditivos superplastificantes, certo? Também tem os modificadores de viscosidade, quando você não tem materiais muito adequados, tem regiões que realmente precisa ter esse aditivo para melhorar a eficiência, né, do concreto. Em alguns casos também adições minerais e, por fim, a água, né? Um dos ensaios para a gente testar esse tipo de concreto, a gente tem que fazer alguns ensaios, certo? Em estado fresco ainda, tá? Então, atualmente, a gente consegue essa fluidez, né, através dos dos bons aditivos que nós temos aí de terceira geração, tá? Então, a gente consegue essa fluidez principalmente pela característica dos aditivos. Agora, lembrando que temos que sempre testar a compatibilidade do aditivo com o cimento, certo? Então, a gente tem sempre que estar testando,
fazendo ensaios, que é para poder ver a eficiência e você utilizar o máximo do que aquele aditivo pode oferecer, certo? Então, assim, para a gente conseguir essa fluidez, tem que ter esses aditivos, certo? Não é você fazer um concreto mole e colocar água, não é. O concreto altadensável, ele tem uma tecnologia, tá? Então, um dos ensaios que mostra justamente a fluidez é o ensaio do Slump Flow. Ele é muito parecido com o Slump Test, mas só que ele não mede a altura do concreto, ele vai medir justamente o diâmetro de espalhamento, tá? Então, temos que fazer esse ensaio toda vida que o caminhão chega na obra, é o primeiro ensaio que nós realizamos, tá? Então, é o mais utilizado, inclusive, né? Deixa eu passar aqui. Outro ensaio também muito utilizado é a caixa em L, né? Esse aí é onde você consegue ver a capacidade do concreto passar pelas barras de ferro sem ter nenhuma restrição. Temos também o funil V, que ele mede a viscosidade aparente, né? Temos também o método da coluna de segregação, tem o anel J e ainda tem outros. Não, eu não vou entrar em detalhes com esses ensaios, porque eu sei que vai ter um colega apresentando em uma certa oportunidade só sobre esses ensaios, tá? Então, eu preferi não entrar em detalhes. Então, vamos lá. Vamos agora falar um pouco das vantagens do concreto altadensável. A principal vantagem que o construtor gosta mais, né, é a produtividade. Hoje em dia, nós estamos sempre buscando produtividade. Então, assim, a velocidade da concretagem é muito importante, tá? Hoje em dia, nós conseguimos descarregar um caminhão em 8 minutos, né? Na prática, nós estamos conseguindo fazer isso. A eliminação de ruídos, né? Consequentemente, por não ter os vibradores, você consegue economizar também em energia. A baixa qualidade da mão de obra, isso também é muito importante, lógico, né, que é custo. E ontem eu aqui, pensando, observei que como esse concreto ele não tem aglomeração de pessoas, ele pode ser usado muito bem nessa quarentena, né? Então, assim, o número de funcionários, de operários, realmente é bem menor com esse tipo de concreto. Outra vantagem é que, por ele não ser vibrado e ser muito fluido, a qualidade do concreto aparente é muito boa, ou seja, a gente tem um acabamento bom, tá? E, consequentemente, também temos uma durabilidade na estrutura, porque por ele ser um concreto mais bem acabado, né, então, por ele ser autoadensável, ele tira os próprios vazios, então, você não vai ter um concreto com baixa durabilidade. Então, vamos lá. Mas não temos só as vantagens nesse concreto, nós temos que ter alguns cuidados, né? Primeiro cuidado é quando você for fazer a dosagem, que você realmente tem que estudar, né, a composição, né, do traço, tem que fazer o ensaio em todos os materiais, do mesmo jeito que a gente faz no concreto convencional. Outro fator importante são as formas bem vedadas, tá? Para não ter o vazamento, porque como ele é muito fluido, né, a gente tem que ter cuidado com a pasta de cimento. A equipe, né, tem que estar muito bem alinhada, tá? Dar sequência, porque como o concreto é muito rápido, né, então os colaboradores têm que estar muito bem preparados para esse tipo de concretagem, que não é o que eles estão acostumados. A programação da usina de concreto é fundamental, porque qualquer interrupção, qualquer atraso, isso pode causar uma parada na concretagem e também resultar numa junta fria, que isso pode ser uma futura patologia, tá? Outro fator também muito importante
os equipamentos dos ensaios que a gente faz antes de liberar o caminhão. Isso também tem que estar muito ajustado, que é para não perder tempo durante o recebimento do concreto. Então, vamos ao que interessa, né, que é justamente a nossa obra pioneira aqui no estado. É o Edifício Sinfonia, como vocês podem ver, da construtora Serrolim Engenharia. É uma construtora que tem 43 anos aqui no mercado, e essa construtora ela vem buscando sempre novas tecnologias. É um desafio, parabenizo a Serrolim de encarar esse desafio. Então, aí, algumas características da obra: é uma obra de 20 pavimentos tipo, né, 2 apartamentos por andar, numa área de 220 metros quadrados. O tipo de estrutura dele, são com lajes nervuradas, vigas e faixas protendidas, tá? Essa proteção é feita pela empresa Impacto. Então, assim, esse prédio está sendo Hilda? Oi, eu quero até saber, gente, qual foi a hora que caiu para eu repetir. Caiu no final dessa apresentação. Você estava falando nessa tela aqui. Eu perdi um pouco também. Então, eu já tinha falado dessa parte do concreto convencional que eles estavam usando, nessas partes da estrutura. Pode retomar um e o outro, eu não sei exatamente que momento que caiu, mas pode retomar essa segunda fase da sua tela aqui. Tá. Então, assim, não sei se vocês ouviram. Você está sem câmera. Pronto. Isso. Desculpa aí, gente, falha técnica. Não acontece. Mas vamos lá, vou repetir aqui um pouquinho, porque eu não sei exatamente qual foi o momento que caiu, né? Então, assim, esse edifício, ele está sendo quase que totalmente construído com concreto autoadensável. Hoje nós estamos no 8º pavimento tipo, tá? Então, os 20 pavimentos tipo, a laje de coberta e a caixa d'água vão ser todas essas partes vão ser de concreto autoadensável. Mas ainda teve uma parte de concreto convencional, que foram as fundações, que destaca esse bloco, os pilares, todos vão ser feitos de concreto autoadensável, e a escada, que ainda é um desafio para a gente executar esse tipo de peça, tá? Aí, tanto as lajes do subsolo, como a do térreo e do mezanino, eles foram feitos com concreto convencional, não pelo tipo de não ter o fornecimento, mas sim porque nessas lajes eles fizeram por partes. Então, ficava muito complicado eles fazerem poucas concretagens com concreto autoadensável. Então, eles foram fazendo por partes, então não era cabível ainda aí executar com concreto convencional, com concreto autoadensável. O traço, ou seja, a dosagem que nós usamos nesse concreto foi um concreto bombeável, né, da concreteira Podi. O slump flow exigido era 70 mais ou menos 5 centímetros. Como vocês podem ver aí, a disposição do traço, né, a composição.
A gente usou um cimento CP4, tá? Que a nossa região aqui realmente é melhor nós usarmos um cimento pozolânico por causa da agressividade marítima. Nós usamos areia média, areia de cava, que é um arisco que nós temos aqui, e esse arisco ele ajudou a dar uma fluidez melhor no concreto, por ele ser mais fino. A brita foi, como eu falei anteriormente, é a 12,5. Eles usaram um polifuncional e um superplastificante. Esses aditivos foram colocados na usina. Porém, o superplastificante, parte dele foi colocada no canteiro de obra, um certo complemento, tá? A gente, quando o caminhão chegava, a gente batia o slump flow e via como era que estava, e daí a gente via quanto era que tinha que colocar o superplastificante, ou seja, um pequeno ajuste, tá? Isso é normal, é importante você não colocar o aditivo, o super, na usina, porque como o concreto fica muito fluido, no próprio transporte pode derramar no caminhão, entendeu? Então, não é aconselhado você já sair com o concreto totalmente fluido. Então, a gente colocava o aditivo, batia 1 minuto, né, deixava ele misturando 1 minuto por cada metro cúbico do caminhão, né, então, foi simples essa parte, não tivemos problemas com isso. Os ensaios que nós estamos realizando são em estado fresco, é o slump flow, né, aquele que eu falei, né, o que mede o espalhamento. Esse ensaio nós estamos utilizando em todos os caminhões, mas a caixa em L e o funil V é apenas no primeiro caminhão. Então, nós da Beton, para atender melhor o cliente, o que a gente sugeriu? A gente coloca, no início da concretagem, a gente disponibiliza 2 funcionários para justamente fazer esses 3 ensaios, porque como a concretagem é muito rápida, a gente não pode perder tempo. Então, a Beton disponibilizou esses 2 funcionários para dar uma produtividade, não ter nenhum gargalo durante a concretagem. Os ensaios em estado endurecido, que a gente está fazendo, que é o normal, lógico, é o de resistência à compressão, né, onde a gente coleta os corpos de prova, lembrando que a moldagem desse corpo de prova, ele não é igual ao do concreto convencional, certo? Que a do concreto convencional são em camadas, esse não, você enche o corpo de prova continuamente, ou seja, é só em uma camada. Então, assim, até a moldagem do corpo de prova é bem mais rápido. E, por fim, a cura do concreto, que está sendo semelhante à do convencional mesmo, tá? Então, agora, vamos mostrar aí um videozinho do slump flow sendo retirado quando chega o caminhão. Eu gostaria de ter tido mais imagens para vocês. Érica? Só um minutinho, nós perdemos aqui, como teve que reiniciar? Tá, tudo bem. Nós perdemos aqui. Você pode continuar, eu vou colocando aqui, daqui a pouquinho você mostra, tá? Tá certo, sem problema. Então, assim, esse tipo de ensaio, nós adaptamos essa base maior, como vocês podem ver, tá? Porque realmente a gente até a gente fez essa leitura aí, que fica mais fácil do operador fazer, né, na hora de medir o espalhamento. E aí, Érica? Eu não estou conseguindo recolocar aqui. Eu consigo, eu vou colocar aqui. Aí, gente. Vai. Vale, caiu? Érica? Não, é assim mesmo. Já tá. Vai recomeçar aqui. Quando entra o vídeo, acontece isso. Correto.
Prontinho. Pronto? Terminou o vídeo? Sim, terminou, Hilda. Pronto. Pode continuar. Pronto, na realidade, esse vídeo é só para mostrar aí o ensaio em loco. Eu gostaria de ter tido mais imagens para mostrar para vocês, mas com esse tempo de quarentena, as informações, vídeos, fotos estão todos na obra e a obra está fechada. Então, eu só tive essas ferramentas para mostrar para vocês. Então, vamos agora confirmar, né, gente, todas as vantagens do concreto autoadensável, né? Então, a gente pode ver que o tempo de concretagem foi bem reduzido, certo? A gente descarregava um caminhão em média 8 minutos, tá? A baixa quantidade de mão de obra, nessa obra nós usamos apenas 6 funcionários, 6 operários na aplicação desse concreto. Se fosse um concreto convencional, ou seja, nas fases que eles fizeram com concreto convencional, eles estavam gastando mais de 10 operários. Então, assim, é bem nítido a vantagem, a lucratividade quanto à mão de obra, né? Por não ter o vibrador, a gente não tinha ruídos, consequentemente, economia de energia, né? A durabilidade do concreto, como vocês podem ver aí nessa foto, um acabamento muito bom. Agora, o que vocês viram em outros slides aí é que as formas são todas de plástico, né? Essas formas também são da Impacto, tá? E, então, a gente teve uma qualidade, a gente está tendo, né, uma qualidade muito boa na aparência desse concreto. É outro videozinho, Érica, só para lembrar. Sim, Hilda, eu estou tentando colocar, na minha máquina não estou conseguindo entrar. Aí. Acho que vai entrar aí. Então, como vocês podem ver, poucos operários, o concreto se espalha por si só. Terminou o vídeo? Tá passando. Tá passando, Hilda. Outra observação que a gente teve, certo, durante a concretagem, que com esse tipo de forma, a gente não teve muito vazamento, a gente teve menos vazamento do concreto do que no concreto convencional. Por quê? Porque o vibrador, gente, quer queira ou não, ele fica ali forçando a forma, a ferragem. Então, assim, ele ajuda a abrir a forma. Como não tem o vibrador, como não tem esse equipamento, então as formas não sofriam agressão, né? Então, foi muito bom o resultado diante a isso. Então, a gente até se surpreendeu, porque a gente nunca imaginava que a gente só achava que ia realmente vazar, mas não. Justamente por não ter a vibração, a vedação ficava mais sólida, né? Outra coisa também que eu gostaria de observar aqui com vocês, que por não ter muita gente em cima da laje, os espaçadores não eram prejudicados, a ferragem também não sofria nenhum movimento, entendeu? Então, é muito importante a quantidade de funcionário ali, não tá pisando e danificando todas aquelas peças, né? Então, as considerações finais que eu gostaria de colocar aqui que a gente pôde afirmar, né, que o concreto autoadensável é uma excelente opção em obras verticais, principalmente no nosso caso, que é um meio agressivo, tá, como é o nosso aqui na cidade de Fortaleza, e com isso a gente consegue mitigar futuras patologias, né, e ter uma durabilidade, uma vida útil na estrutura. Quanto ao custo do concreto, eu acho que a tendência é cada vez esse custo baixar, porque quanto mais você vai usando, vai ajustando, os aditivos vão melhorando,
Então, aí você consegue aperfeiçoar mais a tecnologia e ser um produto atrativo. Tá? Então, gostaria de finalizar aqui, né, colocando uma reflexão para vocês, que eu vejo esse momento de pandemia, um momento que você tem que aproveitar as oportunidades e ser ágil. É a parte mais, é a palavra-chave aqui. Então, você vê que esse tipo de interação conosco, a nível nacional, internacional, trocando informações, isso é agilidade, não temos que colocar isso na cabeça. E o que é o concreto autoadensável? Tipo de concreto fornecido com agilidade, né? Ele vai realmente agilizar a sua obra, tá? Então, assim, tecnologia sempre atrelada ao concreto, o concreto não vai evoluir sem tecnologia, e o que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente isso, o que o construtor quer. O que ele quer? Produtividade com lucratividade. Então, aí tá, vocês podem, estou deixando aí os meus contatos, tá? A Beton é uma empresa que tem 48 anos no mercado. Nós fazemos vários ensaios na área de materiais. O nosso site é www.betontecnologia.com.br. Vocês acessem, vocês vão conseguir ter todas as informações da nossa empresa. E gostaria de informar que no próximo mês nós estamos lançando uma nova atividade na Beton. Nós vamos fazer agora o controle de qualidade em solos. Então, agradeço a grande oportunidade, certo, da BCP, da Etos, da Liga Construções, do SEBRAE, da SNIC, por essa grande oportunidade e ideia, né, que vocês tiveram quando o Felipe me ligou, me convidando. Eu fiquei, assim, surpresa, né, porque eu acho que realmente vocês estão atingindo o objetivo de vocês e que vai ser contínuo, né, mesmo depois da pandemia, eu acho que todo mundo vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Hilda, muito obrigada, você é muito didática. Glécia também, muito obrigada. Obrigada. Adorei sua analogia em relação ao seu tema e ao que a gente está vivenciando hoje em termos de experiência, né, de comunicação e de transmissão de conhecimento. Achei muito bacana. O pessoal também, aqui também está elogiando no chat. Nós tivemos muitas perguntas, então tem uma série de questões aqui. Eu vou colocando para você à medida que der no nosso tempo, mas também é bom que você colocou o seu contato aqui, que todos possam também tirar essa dúvida contigo. Estou à disposição. A Beton, ela trabalha, presta serviço mais no Nordeste, né? Mas nós estamos até em Tocantins, então isso aí é muito bom. Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição de vocês. Hilda, você trouxe aqui uma tecnologia que nem é tão nova ainda no Brasil, mas ainda muito pouco utilizada, né? Ainda não tem... Eu gostaria de entender, no seu entendimento, por que isso acontece, né? Por que isso ainda não se disseminou amplamente? E também, quais são o grande ganho, você consegue tangibilizar esse ganho, principalmente que você trouxe um case aqui para a gente, entre o convencional e o autoadensável? Tá, então, o que é que ainda é um empecilho para essa nova tecnologia? É porque as pessoas, quando vê o custo do concreto, só o concreto, vê que realmente é mais caro, porque ele tem uma composição, um traço diferente, assim, um pouco, os aditivos ainda são com um custo um pouco elevado. Então, quando a pessoa vê só o custo do concreto, já desiste. Não é só o concreto, você tem que ver todo o processo, todas as etapas. Então, quando você coloca todas as etapas, no final, você vai ter um bom resultado. Mas quando a pessoa pega o concreto convencional e o concreto autoadensável, já compara e vê que ele é caro, a pessoa já desiste. Só que não é bem assim. E eu vejo, como eu falei, à medida que a gente for usando, os aditivos antigamente eram mais caros, hoje estão mais baratos, entendeu? Hoje o custo é menor. E isso está cada vez melhorando mais.
E é o futuro, não tem jeito, né? O concreto autoadensável, ele vai engolir o concreto convencional em obras grandes. Não tem como, entendeu? Ele vai engolir. As maiores fábricas de pré-moldado hoje só usam concreto autoadensável. Então, ele vai realmente ficar, ele veio para ficar. É isso aí. Eu vou colocar algumas questões do público aqui. Quais os cuidados no controle de concretagem da laje, tendo em vista a mistura do concreto nos diferentes caminhões? Não, quando a gente fez os ensaios, né, a gente testou bem para ter aquela constância, tanto nos fornecedores dos materiais, né, para não ter diferença. Então, durante as concretagens, a gente não viu muita diferença. A gente não vê praticamente diferença, a não ser que no meio da concretagem você mude de concreteira, mas quando você começa e termina com a mesma concreteira, não tem por que ficar alterando a nível de ter mudanças e prejudicar o sistema, entendeu? Sim. Ainda assim, quais são os ensaios que você tem feito, executando no recebimento do concreto, no canteiro de obras, se a equipe de laboratório deve ser maior do que um concreto convencional, em função da alta produtividade? Olha, como ainda é a primeira obra aqui em Fortaleza, né, com um volume grande de concreto autoadensável, eu não vejo... a gente propôs botar mais um funcionário para ter ser mais ágil esse concreto. Mas um funcionário, né, um colaborador, ele atende perfeitamente se tudo estiver bem organizado. Então, assim, a gente optou para fazer o ensaio do Slump Flow em todos os caminhões, mas só no primeiro carro é que a gente faz a caixa em L e o funil V. Então, em termos de controle tecnológico do concreto, a gente só deu um up, ou seja, a gente botou um funcionário a mais, um colaborador a mais, só para dar essa alavancada do primeiro carro, porque tem que fazer os 3 ensaios, é importante fazer os 3 ensaios, entendeu? Os outros ensaios que a gente conhece aí, que tem na norma, é mais feito em laboratório, na prática, no canteiro de obra. Não adianta você ficar fazendo muitos ensaios, porque você vai perder tempo e vai perder o sentido do que é a finalidade desse concreto, você ter produtividade. Você ficar lá fazendo um monte de ensaio para liberar o caminhão, você está perdendo tempo. Então, a gente escolhe o que é melhor, né? No caso, a gente escolheu esses 3 e está dando certo, né? É isso aí. Você mencionou a relação da agressividade da maresia, né? O autoadensável melhora muito essa condição? Ele melhora porque, como ele tem como é que se diz? Um tipo de adensamento melhor, entendeu? Então, é um concreto que certamente vai ter menos vazios, que ele vai ser preenchido todas as peças, ou seja, a gente não vai ter bexiga, a gente não vai ter as bicheiras, né? A gente chama aqui bexiga. As bicheiras. Então, assim, ele dá um acabamento bom, então a tendência realmente é ser um concreto com uma qualidade melhor. E um concreto com qualidade melhor, ele realmente é o melhor apropriado para a nossa região aqui. Com a agressividade elevadíssima, entendeu? Isso aí, o Inovacom também, junto com o Siduscom, fez um estudo a respeito dessa agressividade e foi constatado que realmente aqui a gente tem essa pequena desvantagem, né? Então, função muito boa para a nossa região, tá? Tem uma questão aqui como foi realizado o desnível da laje de concreto com concreto autoadensável, na região da sala com a varanda? E o rebaixamento da varanda? Pronto, nos banheiros, né? Eles fizeram, tipo, um barramento na superfície, entendeu? Eu queria ter tido essa foto para mostrar para vocês. Então, eles botaram um barrotezinho, certo? Para o concreto não descer, concretaram a parte de baixo, botaram tipo um perfil, entendeu? Onde esbarra o concreto. E ali, esse esbarro, no outro dia vem tira, então não tem problema, é amarrado na ferragem, ele vem
e corto ali o arame, então é tranquilo, não teve problema diante a isso. Isso aí é muito complicado. Em relação a isso ainda, no centro das lajes, com contraflecha, o concreto autoadensável acompanha a forma ou nivela reduzindo o cobrimento? Como é? Não entendi. No centro das lajes, com contraflecha, o concreto autoadensável acompanha a forma ou nivela reduzindo o comprimento? Não, ele acompanha a forma. Ele é igual ao concreto convencional, ele não muda nada nessa parte aí. Ok. E qual que é a espessura máxima que pode ser utilizada? A espessura de laje que você está dizendo? A espessura máxima do concreto autoadensável, que está colocando aqui. Não tem limite para isso, gente, não tem limite. Você pode fazer qualquer peça com concreto autoadensável, contanto que você prepare aquela peça para receber esse tipo de concreto. Tem que ter no projeto, né? O projeto tem que estar adaptado a essa situação. Também tem uma questão assim, em relação à moldagem do corpo de prova. Tem algo específico? E ainda nesse tema, em cada camada se usa vibradores? Não, o corpo de prova, ele é moldado de uma camada só. Ele é contínuo. Você vem, enche o corpo de prova, regulariza e pronto, ele está ok ali. É igual... E usa vibradores, não, Hilda? Não. O concreto autoadensável, ele dispensa o uso de vibradores. Então, na moldagem de corpo de prova também. Por quê? Gente, vamos lembrar que o corpo de prova, ele é a amostra que representa aquela estrutura. Então, como foi que aquela estrutura foi feita? Foi só lançado o concreto. Então, é a mesma coisa. Você lança o concreto na forma e pronto. Regulariza e tá ok, tá pronto o corpo de prova. A mesma coisa também é no slump, viu? Eu ia perguntar agora. O slump também é feito de uma camada só, do mesmo jeito. E ainda em relação ao slump, como que se define as classes de espalhamento? Ah, sim, são 3 classes, né? Que é a SF1, que chama Slump Flow 1, Slump Flow 2 e Slump Flow 3, tá? Então, a SF1 vai de 550 a 650 milímetros, a SF2, ele vai de 650 a 750 milímetros, né, de diâmetro, quando eu estou falando aqui é justamente o diâmetro de espalhamento, e a SF3 é de 750 a 850 milímetros. Então, assim, o concreto autoadensável, ele está desde 550 até 850 de diâmetro, né? Então, isso é o que caracteriza o concreto autoadensável. E como é feita a rastreabilidade do lançamento do concreto? Como identificar onde foi lançado um caminhão suspeito de baixa resistência? Isso aí é uma das desvantagens do concreto autoadensável, é justamente o rastreamento desse concreto. Então, assim, realmente é um pouco mais difícil de identificar, né, onde foi colocado exatamente aquele caminhão, mas não se deixa de fazer a rastreabilidade, porque ele vai lançando e vai mudando as posições, e ali eles conseguem, fazer um mapeamento não muito nítido, como é o concreto convencional, porque realmente ele vai se espalhando, mas eles têm um norte no rastreamento, entendeu? Ok. Vocês não verificam o índice de estabilidade visual? Comente sobre o assunto. Não, a gente não faz esse ensaio por causa, justamente como eu falei, do tempo, né? Então, o flow, você consegue ver se ele está com uma boa homogeneidade, você consegue ver se ele não está exudando, se não tem água nas bordas do espalhamento. Então, através do ensaio do slump, você consegue também ter essa visibilidade, entendeu? Se você consegue ver se tem segregação, entendeu? Nós escolhemos esses 3 tipos porque realmente é o que nós conseguimos fazer rápido e estamos com bons resultados, como vocês veem aí nas peças aparentes, né? Olha, Hilda, eu acho que eu passei aqui por todas as questões que chegaram. Tem muitos elogios e agradecimentos, e nós estamos muito gratos pela sua participação aqui conosco. Eu também. É sempre bom trazer um case, né? Acho que a experiência traz essa
a prática, a engenharia é prática. Riqueza, então, né? Para o conceito. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada Espero também. poder contar com você aqui em próximas lives, ok? Eu que agradeço também a grande oportunidade e o convite que vocês me fizeram, tá? Obrigada a todos. Esse foi mais um conteúdo do Todos pela Construção, uma iniciativa da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. São 100 conteúdos de 60 minutos online e gratuitos. Baixa lá no YouTube, que o nosso Todos pela Construção, que vai poder conferir todos esses conteúdos. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, Hilda.